Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez a mais uma entrevista aqui muito gostosa aqui para vocês. Hoje nós estamos com o professor e artista plástico Elton Brunetti. Olá Jaime, tudo bem? Obrigado realmente a você pelo convite, de estar poder participando aqui no teu canal com essa entrevista, esse breve momento de nós estarmos aqui junto. E eu creio que vai ser uma grande alegria, admiro o teu trabalho desde 2002, 2003, quando eu comecei ali nas pinturas e admirava muito as tuas pinturas indígenas, que sempre foi o teu carro-chefe, Sim. E sempre admirando ali para a revista Pintura em Tela, Galeria em Tela, e realmente é um grande prazer para mim poder participar aqui contigo. Pessoal, se você é inscrito no meu canal e não conhece o Elton Brunetti, ele também tem um canal aqui no YouTube, link aqui na descrição. Ele dá aula online. Artista tem que ser assim, artista tem que ser multifacetário. Exato. Vamos lá, e pra galera conhecer como que é a vida dos artistas, Quem sabe inspire mais pessoas a quererem fazer arte ou colocar um filho numa escola de pintura, num curso de pintura. Eu sei mais ou menos um pouco da sua história, mas conta um pouquinho pra gente como você se tornou artista plástico no começo da sua carreira. Você se inspirou em alguém especial? Sim, com certeza. Eu comecei muito cedo no desenho, aquela coisa de criança mesmo. Meu pai, ele sempre foi colecionador de histórias em quadrinho. E foi isso que me motivou ao desenho e à arte. Eu lembro que por volta dos 7, 8 anos de idade, eu criei meu primeiro personagem de história em quadrinho. E o que me levou a começar a desenhar, a pegar esse gosto pelo desenho, foi isso aqui. Bonecos articulados de super-heróis. Esse que é o personagem Spawn. E eu sempre quis ter esses bonecos. Mas os meus pais, eles moravam em uma serraria, a atividade econômica deles era muito, muito baixa, não poderia ter esses bonecos, mas o meu pai sempre foi colecionador de história em quadrinhos, sempre trouxe para dentro de casa os super-heróis da Marvel e da DC, e eu queria ter esses bonecos. Eu lembro na época dos Super Powers, passava muito na televisão os bonequinhos, e eu era fascinado por aquilo. Sempre gostei muito de Batman, Superman, super-heróis para mim sempre foi algo muito fascinante. E como eu não podia ter esses bonecos, eu comecei a desenhar. Pegava capas de caderno velhos e que o papel era mais duro, desenhava, coloria e brincava com aquilo pela casa, pelas ruas e comecei a pegar esse gosto, de desenhar. E assim foi dando aquele pontapé inicial, Por volta dos meus 14, 15 anos de idade, eu já entendi que eu queria ser um desenhista de histórias em quadrinho. Eu lembro que eu pintava muito também. Eu sempre gostei muito de pintar dinossauro também, desenhar dinossauro. Até os meus alunos me pedem muito para que eu esteja pintando dinossauros também, Pintava em cartolina, mas ainda a pintura não era algo que eu via como futuro para mim. Por volta do ano 2000, já tinha ali cerca de 19, 20 anos, quando eu levei muito seriamente as histórias em quadrinho. Até tive aprovação pela Art Comics aqui no Brasil. Eles levavam o desenhista brasileiro, mostravam o trabalho deles lá fora, e conseguíamos os trabalhos. Representávamos. Fiz vários testes, representávamos. Fiz muitos trabalhos, muitos testes. Eu sei que ainda hoje o meu trabalho ainda precisava crescer muito no desenho, desenvolver muito no desenho. Me frustrei por volta do ano 2001, 2002, vi que não conseguia o trabalho, não vinha nada, só muitos testes. E um tio meu falou para mim assim: Elton, por que você não pinta em telas? Você desenha muito bem, por que você não leva isso para pintura? E aquilo me fez pensar a semana inteira, o mês inteiro, até que eu tomei a decisão. Vou comprar tinta. No início eu comprei tinta acrílica. Para mim o conceito da tinta óleo levava um ano inteiro para secar. E eu pensei, eu não posso esperar um ano para vender as minhas telas, Então tem que ser algo muito mais rápido. Fabriquei eu mesmo as próprias telas com madeira de serraria, aqueles pinos quadradinhos de serraria. Comprei o algodão cru, não sabia que tinha que passar um fundo acrílico, pintei direto com a tinta acrílica sobre o tecido. Eu lembro que eu fiz mais ou menos umas 20, 25 telas e eu comecei a vender essas telas. Pensei, puxa, legal, eu estou conseguindo tirar um valor aqui, eu tinha por volta dos meus 20 a 21 anos de idade, começando a tirar um valor legal. Embora antes disso, eu já trabalhava com grafite, fazia alguns retratos para ganhar alguns valores, Mas sempre me vendo nesse meio da arte. Comecei com a pintura até descobrir, nesse momento inicial, comprei revista Galeria em Tela, Pintura em Tela, que era o que nós tínhamos
né, bem abundante, vamos dizer assim, naquela época. Nossa rede social. Você via artistas de vários... Não tinha redes sociais, né? Eu fico pensando hoje, se eu tivesse YouTube na época, sim, se eu tivesse o Facebook para poder interagir com outros artistas, conhecer os trabalhos mais a fundo, fui descobrindo uma coisa ou outra. Eu lembro que vinha o telefone de alguns artistas na revista. Liguei para alguns e perguntei, olha, como que você trabalha com a tinta a óleo? Qual é o tempo de secagem? Como é que faz isso, aquilo? Descobri o secante de cobalto, embora não use o secante de cobalto há muito tempo, mas foi a instrução que eu recebi na época, né? E comecei com a tinta a óleo. Comprei, troquei todas as minhas tintas acrílicas pela tinta a óleo, fui readaptando um pouquinho a minha pintura, e aí que entrou um grande artista na minha vida, Caravaggio. Eu pedi para um amigo meu, eu sempre fui muito apaixonado por livros, eu gosto de ler muito. Sempre li um pouquinho de história da arte, mas até então eu não tinha me aprofundado no assunto. E pedi para um amigo meu, morava no interior do Paraná, e pedi para ele foi para a capital, Curitiba, falei, viu, traz um livro de pintura para mim. E eu já tinha visto algumas pinturas de Caravaggio pela internet na época, e já era por volta de 2001 para 2002, mas alguns sites vi algumas pinturas do Caravaggio e achei fascinante. E ele trouxe exatamente o livro de Caravaggio para mim. Eu achei aquilo incrível. Para mim, hoje, Caravaggio ainda é o livro que está sempre aqui na minha estante, está sempre na minha mão, porque a pintura dele, esse barroco dele, essa arte dele, um artista que morreu com menos de 40 anos, e tudo que ele fez, aquilo me fascinou muito, sabe? O que me fez me apaixonar muito pela história da arte e começar a estudar a biografia dos grandes mestres. Eu comecei na época, como eu estava vendendo minhas telas, eu direcionava uma grande parte desse dinheiro somente para comprar livros. Muito livro de história da arte e muitos livros de biografia dos grandes mestres. Então, o que nós tínhamos no mercado nacional de biografia dos grandes mestres, eu adquiri, devorei aqueles livros, mas Caravaggio, para mim, é o grande admirável. Claro que a minha arte, embora ela não seja caravagesca, mas eu já procurei fazer algo muito Caravaggio nas minhas pinturas, aquele estágio, né? Até nós nos encontrarmos no nosso próprio estilo de arte. Os alunos sabem o quanto eu admiro a obra de Caravaggio, Adolphe e William Bouguereau, que são os pintores assim que eu admiro realmente muito. É legal você, com essas conversas, descobrir que nossas histórias têm sempre alguma coisa em comum, né? Sempre soube que ia ser artista, mas como a gente não tinha professores nem internet, o livro de arte é muito caro até hoje. Você que está aí assistindo, Exato. Dê graças a Deus, você tem muita sorte de ter YouTube, de ter Facebook, de ter Instagram, de ter outras mídias aí para você assistir, para você baixar cursos online, PDF. Meu, vocês estão no céu, porque na nossa época era muito difícil. Por exemplo, um livro de arte nos anos 2000 era R$200, e R$200 nos anos 2000 era um salário mínimo. Era um absurdo, cara. Até hoje é caro, mas não tanto quanto era naquela época. Você falou de Caravaggio. Verdade. Um que me inspirou muito foi Michelangelo. Quando eu conheci a biografia de Michelangelo, o esforço monumental que ele fez para poder pintar a Capela Sistina, é ali que eu me encontrei. Eu achei que eu ia virar um Michelangelo. E é importante, pessoal, copiem os grandes mestres, estudem os grandes mestres, porque ali você consegue talvez o caminho para algum tipo de pintura, algum tipo de técnica. É um estudo, é uma forma de você se achar como artista, não é isso, Elton? Exatamente, mas é exatamente isso. Você vê em toda a história da arte, a biografia dos grandes mestres, todos eles copiavam os seus professores. Porque para você entender de desenho, a coloração, desenvolver a tua pincelada e a tua própria técnica, você vai passar por diversas influências. Seja Leonardo da Vinci, seja Michelangelo, seja Caravaggio, seja Bouguereau, ou qualquer grande mestre do passado, tudo isso ela vai influenciar para o teu crescimento e o teu desenvolvimento como técnica. Então a importância de copiar o trabalho é imprescindível. Na turma de iniciantes que nós temos do curso online, por exemplo, por ser iniciante, o meu propósito é que eles copiem o meu trabalho. Sim. Porque para que eles peguem, é iniciante, eles precisam pegar aquilo ali para poder desenvolver. Até mesmo na turma de avançados, nós fizemos não uma releitura, é uma cópia mesmo, procurando fazer com o máximo de exatidão, embora não com a intuição de ser uma falsificação ou um plágio. Não é isso. Sempre o nosso propósito com as aulas, eu falo isso muito para os alunos, é o ensino. Sim. O meu propósito com as videoaulas não é fazer telas para vender, mas você fazer telas para você aprender. Você precisa aprender
com o tempo, você desenvolver a tua técnica, criar a tua identidade para poder vender as tuas telas. Embora, claro, o que eles produzem durante o curso, uma grande maioria dos alunos pagam a sua mensalidade e ainda tiram um dinheiro extra com a venda das telas. Mas nós temos uma tela que eu fiz aqui de 80 por 1 metro, de Caravaggio, que deu 5 aulas de 4 horas cada videoaula para os alunos da turma de avançados. E onde estudamos Caravaggio de ponto a ponto, dentro da obra dele, na parte histórica, né, e compreendendo melhor a imagem. Fizemos a pintura, embora um tanto quanto polêmica, mas é baseada no livro apócrifo de Judite, livro católico, do qual Judite está decapitando o general assírio Holofernes. Então é um momento que ela está decapitando, sabe? Mas é uma cena, assim, realmente muito bem elaborada, o jogo de luz e sombra. Caravaggio era um artista que pintava dentro de um estilo muito teatral. Então fizemos um grande estudo ali com o objetivo de conhecer aprofundadamente como que era a pincelada de Caravaggio. A biografia coloca sobre aquela obra para que o aluno tenha uma melhor compreensão dessa importância de copiar grandes mestres. Na turma de iniciados também fizemos uma obra de Adolphe William Bouguereau, com esse propósito, de conhecer o ensino, aprender a pincelada, para que você possa desenvolver isso no teu próprio estilo e desenvolver uma técnica. Pessoal, outro grande artista que eu entrevistei, que foi a Milena, ela também citou o Caravaggio. Para quem não sabe, o Caravaggio é da época do Barroco. Na história da arte não existe uma linha certa, ela se quebra conforme a região de cada país, tá? Então, assim, não é que tinha renascença num país, o mundo todo era renascença, não é assim que funciona. Enquanto renascença, enquanto barroco, tinha lugares ainda que era gótico, outras facetas da arte. Então, o barroco veio depois do renascimento, em geral, tá, pessoal? Não é uma linha reta a história da arte. Exato. E o barroco, ele é muito teatral, né? O renascimento, ele colocava o homem como centro do universo. O renascimento fez o quê? Ele renasceu, ele ressuscitou as ideias gregas. Aí veio o barroco. O barroco, ele foi uma arte mais católica, uma arte mais cristã e teatral. O Caravaggio, ele tinha, fora fazer um trabalho teatral, ele também fazia um trabalho mais naturalista. Ele conseguia captar essências do cotidiano e colocava nas obras dele como se fosse até uma câmera fotográfica, como se fosse uma selfie. É muito incrível isso. É um dos grandes mestres da história da arte. Inclusive, o primeiro nome dele é Michelangelo. Provavelmente deve ter sido inspirado em Michelangelo, ou é muita coincidência. Mas assim, é um dos grandes mestres. Eu fui ver a exposição dele no MASP aqui em São Paulo, eu fiquei besta. E depois disso veio muita gente que bebeu na mesma fonte que Caravaggio. Os grandes mestres viviam se inspirando. Por exemplo, Rafael, o grande Rafael do Renascimento, ele copiou a Mona Lisa várias vezes até conseguir chegar no estilo das suas Madonas maravilhosas. O Rafael pintou mais de 2-3 mil Madonas. Ele era um funcionário da arte também, como nós aqui. Então, é importante você conhecer, estudar e seguir os grandes mestres da história da arte. Isso, eu sempre falo para os alunos, leiam Caravaggio, leiam a história da arte, leiam a biografia dos grandes mestres, a importância e o crescimento que você vai ter no teu entendimento a respeito disso. Você vê o Peter Paul Rubens, você vê Diego Velázquez copiando Caravaggio. Os mestres que eles eram e copiaram Caravaggio, devido à grande influência, né, que Caravaggio teve sobre a vida deles. Eu vejo o Peter Paul Rubens, a forma como ele elogiava e como ele amava as obras de Caravaggio. Embora ele nunca teve um contato pessoal com Caravaggio, mas ele teve contato com as obras de Caravaggio. Isso é muito fascinante. É uma das coisas que me inspira todos os dias, é ficar olhando e folheando os livros, admirando a obra desses grandes mestres. É olhar para obras deles e ver a paixão. E você falou de Caravaggio na forma teatral, como ele fazia suas obras. A Renascença, os personagens, baseados nos textos bíblicos, eles tinham aquela conotação muito divinizadas, sabe? Muito perfeitinhas. E Caravaggio veio e quebrou isso. Caravaggio fez, por exemplo, Jesus na ceia em Emaús. Ele fez um Jesus sem barba. Ele veio para quebrar algumas coisas. Ele pegava, por exemplo, a Maria, no momento em que, na morte de Maria, o momento que os apóstolos estão em volta, ele pegou o corpo de uma prostituta morta para usar como modelo. Então ele quebrou realmente essa divinização. Ele pegava as pessoas comuns
bêbados, prostitutas, ele pegava as pessoas de rua para usar nas suas pinturas de cenas bíblicas, naturalista, ofensas para muitos na época. Sim. Muitos trabalhos dele foram vistos como total heresia, né, devido a essa forma como ele trabalhava, e por outros realmente adorado devido à técnica. A forma como ele fazia, a perícia técnica dele era realmente incrível. Vamos falar de nerdice agora. Você falou que você curtia histórias em quadrinhos, mas tem uma coleção enorme dos X-Men, Vingadores, Batman. Eu não gostava muito de DC, eu gostava mais de Marvel, mas da DC eu gostava do Batman, adorava o Batman. Adorava não, adoro. Inclusive, minha filha tem um nome inspirado num personagem dos X-Men, que é a Imperatriz Lilandra. Minha filha se chama Lilandra, tem 21 anos de idade, então vocês imaginam há quanto tempo que eu curto esse fascinante mundo. E é um mundo que inspira também, né? Eu não sei se com você aconteceu isso, mas copiar várias vezes aqueles personagens de gibi, posições. Você aprende também um pouco de anatomia, nem que seja no HQ, mas te ensina bastante sobre anatomia, né? Sim, com certeza. Ou seja, história em quadrinho, até tem um aqui, ó. Um Batman aqui, né? Ou seja, pra mim... É o Jim Lee que desenhou ou não? A capa? Não, esse aqui é o Jason Fabok. Tá, mas bebeu na Jason água do Fabok. Jim Lee, sim, com certeza. Jim Lee, do Todd McFarlane, de Mike Deodato, né? Quem não gosta desses artistas, né? História em quadrinho eu leio toda semana. Sim. Toda semana. Sempre procuro estar comprando, ou é alguma mensal, ou é esses encadernados, mas eu sempre procuro estar lendo histórias em quadrinho e história da arte. Então, como eu vivo esse meio da arte, e sempre fui muito apaixonado por história em quadrinho, eu tenho aqui encaixotado, não tenho espaço para deixar aberto. O meu pai, ele faleceu ano passado. E o meu pai, ele sempre foi muito colecionador de história em quadrinho, então tem aqui super aberturas Marvels, desde a edição número 1, X-Men, como você falou, desde a edição número 1, a revista, o gibi do Super Power, da editora Abril, do tempo da RGE, do Incrível Hulk, a primeira aparição do Wolverine, ali junto na revista do Incrível Hulk, do tempo da RGE, anos 70, início dos anos 80, então tenho tudo aqui guardado, essas raridades, sabe? Ele sempre admirou essa diversidade. Tanto Marvel, DC, ele tem de tudo aqui, tinha de tudo aqui, agora tá tudo comigo, né? E eu também, eu pendo muito mais para a Marvel, eu gosto muito da Marvel, tenho muito mais Marvel do que DC, e o que eu tenho da DC é Batman. Gosto muito do Batman, sabe? O que eu tenho diversos encadernados aqui do Batman, que é o personagem da DC realmente que eu vou para esse lado. E história em quadrinho, puxa, uma página de história em quadrinho é uma escola de arte, de desenho. Eu tenho meu curso de desenho para pintura em tela, que eu criei exclusivamente para os alunos, e eu falo muito sobre isso que você falou agora, sobre a repetição, de você copiar, recopiar, até você desenvolver em cima daquilo, porque o desenho só desenvolve com muito treino e muita repetição. E nas histórias em quadrinho, você pega uma página, assim, ela tem 4, 5 quadrinhos. Ali é o estudo de anatomia, perspectiva, luz e sombra, proporções, o ângulo e enquadramento de cena tem que ser muito bem desenvolvido. Então, história em quadrinho, se a pessoa quer aprender a desenhar, puxa, comece copiando páginas de história em quadrinho, sabe? Porque quanto estudo você vai ter ali em tudo isso que eu falei, enquadramento e ângulo de cena, que é muito importante para a pintura. Uma pintura mal enquadrada, fora do ângulo, é muito estranho, não fica visualmente agradável. A questão de anatomia, proporções, e hoje com a internet, com o YouTube, você encontra tanta coisa. E claro, nos nossos cursos online também, né, Jaime? Sim, lógico. Onde a gente sempre está colocando... eu tenho a turma de avançados, por exemplo, são 4 horas cada videoaula. Então, quando a gente começa um tema, fizemos, por exemplo, esse do Caravaggio que eu citei. Então, fiz todo o estudo com os alunos, a primeira hora de vídeo, mostrando toda a parte de anatomia, proporção, esboço, as proporções exatas em cabeças, alinhamentos de olhos, boca, orelha, tudo isso mostrando como que se faz, como que o artista desenvolvia o desenho, como que hoje nós vamos analisar aquele desenho para posterior pintura. Como a gente dá os cursos online, a gente vê que os alunos, eles querem pintar. Eu já fui professor também presencial de pintura. Eu não sei se você dá pintura presencial hoje, aulas, mas para mim era extremamente cansativo. Porque o aluno, o tempo todo, ele está em volta, né? Ele quer atenção. Quando você termina a aula, você está com a cabeça
E para mim foi muitos anos dando aula presencial de pintura e desenho junto também, e se tornou muito cansativo, até eu conseguir administrar tudo isso e viver da arte somente com a pintura, com a venda, né? Tentando de qualquer jeito vender o preço às vezes lá em cima, preço às vezes lá embaixo, tentando viver a realidade do momento, né? Mas, assim, essa questão do desenho, ela é importantíssima para o desenvolvimento na pintura. Por isso nós acabamos criando um curso de desenho para a pintura em tela. O propósito é entender do desenho para a pintura, certo, não para outros fundamentos, como o desenho realista, nada disso. Alguns alunos até eles querem, sabe, desenvolver o seu próprio desenho. Pegar várias fotografias, fazer uma junção, desenvolver o seu próprio desenho para pintura. Mas a falta de entendimento, às vezes, de combinar um elemento com o outro e correr os riscos de perspectiva é muito grande. Luz e sombra, né? Tudo isso para você juntar, você tem que entender um pouquinho primeiro o que é o desenho, a perspectiva para chegar nesse ponto. Então, realmente é importantíssimo. Treine desenho, tire uma horinha durante a semana ou mais, mas treine o desenho, que é importantíssimo. Elton, você falou que você dá aula, tenta vender suas obras. Hoje você se considera um artista plástico a maior parte do tempo, um professor a maior parte do tempo? Qual a porcentagem disso? Você é 70% professor, 30% artista, ou não tem essa divisão? Olha, é difícil colocar essa divisão, porque eu procuro atender os alunos todos os dias, pelo menos umas 2, 3 vezes por dia. São mais de 500 alunos que nós temos hoje. Tem pelo menos uma centena de alunos que mandam mensagem por WhatsApp, enviando seus trabalhos, como que está as telas deles, né, do que eles estão vendo através das videoaulas, pintando. Então eu vou fazendo as avaliações, os comentários, dando as dicas para eles, alterações que tem que ser feito. Então é um longo tempo, pelo menos umas 3 horas por dia, embora dividido em 2 ou 3 tempos, eu atendo os alunos. No restante do dia, ou eu estou desenhando, desenvolvendo algum novo desenho, ou gravando aula para os alunos. Então é difícil dividir uma coisa da outra, porque ela está muito interligada, sabe? Muito interligada. E as gravações de aulas levam... Você agora é um artista, professor e tudo misturado. Isso. Embora quando hoje falam para nós, né, Jaime? Você é um artista plástico? Na antiguidade, era pintor. Mas hoje, quando fala pintor, a pessoa entende como um pintor de parede, né? Sim. Um pintor ali de rolo de parede. E hoje a gente fala artista plástico, embora eu não atue em todas as áreas das artes plásticas. Sim. A minha pintura é concentrada nisso que vocês estão vendo, esse tipo de pintura. Eu pinto muitos felinos, é cavalo, é o figurativo, pinto muito pouco floral e paisagem. Os animais, para mim, é minha grande paixão, sabe? Gosto muito. E quando eu comecei na pintura, isso é bem interessante, eu comecei pintando muito floral e paisagem, porque eu achava que era só isso que vendia. E eu me frustrei no início da minha carreira de pintor, porque eu vi que chegou um ponto que parou de vender. Eu sempre gostando muito de pintar cavalo, pintar felinos, mas eu conversava com algumas pessoas que parecia que não tinham esse interesse de um dia ter uma pintura de felino na parede da sua casa. E começava aos pouquinhos, sempre gritando dentro de mim, de pintar animais. Fazia alguns retratos, encomendas, que sempre surgia um dinheiro bem legal. Sempre foi um forte na minha pintura, foi a encomenda de retratos. Mas eu sempre gostei muito de pintar animais. 5 anos depois que eu tinha começado a pintar, que eu comecei a desenvolver mais a pintura de animais. Hoje, nos últimos 4 anos, 5 anos, eu já perdi a conta de quantos animais eu já pintei, de tantos felinos que eu pintei e quanta encomenda surge para mim de felinos. Cavalo vende muito, coisa que eu me equivoquei no início. E hoje eu pinto muito pouco floral e paisagem, não é porque eu não goste, não é aquilo que está dentro de mim. Eu vejo, por exemplo, admiro muito, mas muito mesmo o trabalho do José Rosário, que ele pinta só paisagens. Eu acho incrível as paisagens dele. Ele publica no Instagram, eu vou lá e eu faço um comentário, eu vou lá e curto a publicação, porque eu acho fantástico. Mas se eu pintar assim 2, 3 telas de paisagem uma após a outra, eu me canso. Mas agora, se eu pintar felinos, cavalos, eu posso passar acho que 10, 20 anos pintando direto e isso não me cansa, sabe? E vem ideias, muitas ideias de novas telas para fazer. Você falou do José do Rosário, conversei com ele hoje, já estamos agendando uma entrevista também, vai ser mais um que vai aparecer aqui no nosso canal. Excelente mestre da pintura, José do Rosário, como vários outros aí. Você também comentou sobre felinos. Felinos sempre foi uma grande paixão na minha vida, eu sempre pintei felinos.
Só que eu também tive muita decepção no começo da minha carreira. Uma vez eu fui oferecer um quadro de 3 leões meio que saindo da toca, assim, como se fosse uma passagem bíblica também. Levei numa galeria, o dono da galeria comentou: nossa, muito bonito o seu quadro. Leão tá na moda, né, por causa do Rei Leão da Disney, tá na moda o Rei Leão e tal. Mas assim, ele, tirando sarro de mim, achando que era um quadro infantil. Dizendo que leão era um quadro infantil, tigre era um quadro infantil, onça era um quadro infantil. Então eu fiquei muito tempo sem pintar felinos por essa coisa na minha cabeça que o galerista chegou aí pra mim e falou. Ele deu a entender que o meu quadro era um quadro infantil, que era um tema infantil. Hoje eu pinto super-heróis, eu faço releitura de super-heróis em tela e vende até mais caro que os meus índios, eu faço tigre, eu faço... Não existe esse negócio mais de quadro infantil. As pessoas saíram do seu esconderijo, né, do seu esconderijo moral e querem comprar qualquer coisa. Eles querem pôr na parede. Felinos vende, heróis vendem, paisagem, rosto. Quem diria que eu ia ganhar dinheiro fazendo rosto de índio, fazendo rosto de indígena, que é um tema muito forte. Verdade. Então, assim, tudo vende, cara. Você só precisa não desistir. Não desistir. Eu costumo falar para iniciante, olha, pinte o que você ama. Não vá muito pelo que ficam falando para você, ó, você tem que pintar isso, tem que pintar aquilo. Se entra no meu Facebook, no meu Instagram, as pessoas falam, pinte isso, pinta aquilo. Olha, eu vou pintar aquilo que eu amo. Sim. Aquilo que está dentro de mim. Eu tenho, por exemplo, agora a turma de avançados, que eu estou em gravação de aulas, e a gente aborda todos os temas. Mas ensino. O propósito é o ensino. Sim. E temos agora uma turma de pintura só de cavalos. Sim. Então, para quem gosta de cavalo, tem 140 alunos só no curso online de pintura de cavalos. Então, as pessoas que gostam de cavalo estão ali. Daqui uns 3, 4 meses eu começo a gravação de pintura, de um curso online de pintura só de felinos. Me pedem muito, porque eles veem que eu pinto muito felino. E olha, eu não tenho quadros disponíveis para venda de felinos, com exceção ao último que eu pintei de uma pantera negra e uma onça pintada. Eu vi. O resto tudo vende muito. Leões vende muito, sabe? As pessoas gostam porque leões, além de ser o rei da selva, ele também, dentro da religião, ele é uma figura de Jesus. Sim. Como o leão, o leão da tribo de Judá, né? Dentro da religião, ele tem essa simbologia. E também no horóscopo, né? Como o signo de leão. Embora eu não faça com nenhum desses propósitos. Sim. Eu pinto simplesmente porque eu gosto, porque eu amo pintar leões, tigres, onças, e sempre o que eu tenho disponível para venda sempre vende. Isso eu falo para quem está iniciando na pintura: pinte aquilo que você ama, sabe? Se você gosta de paisagem, se especialize em paisagem. Hoje o mundo está buscando especialistas. Não adianta, às vezes, você ter um leque aberto. Quando você está aprendendo, eu falo para os alunos, o que tem uma maçã a ver com um olho? Quando você pinta a maçã e a textura da casca de uma maçã, você vai ver que você vai empregar aquelas pinceladas da casca da maçã ao você fazer um olho. Sim. A fibra do nosso olho, a parte interna, a parte dos lábios, rachadurinha do lábio, tudo isso, uma coisa é ligada com a outra. E é interessante uma frase de Caravaggio, onde ele diz assim: se você consegue pintar uma natureza morta, ele mostrou a pintura dele para uma pessoa, né? Segundo o relato do livro, de uma natureza morta dele, ele falou assim: se você conseguir pintar frutas dessa forma, você pinta um rosto, você faz um retrato. Quando você pinta uma fruta com realismo, você vai conseguir levar isso para a pintura de retrato. E isso que eu vou colocando também dos alunos. A gente vai de uma paisagem, vai para uma natureza morta, vai para um floral, vai para uma figura de animal, vai para um retrato, e tudo isso está interligado para o ensino, para o aprendizado. Depois, quando você se descobrir aquilo que você mais gosta, que você mais ama, que você vai se especializar numa linha, 2 ou 3, né? Isso é variável de cada um. Às vezes não adianta você, na tua pintura, querer dar tiro para todos os lados. E você vê que não circula. Mas a partir do momento que você pega uma linha, que você está naquela pintura, porque às vezes a pintura, quando a pessoa ela realmente está fazendo como comércio, ela acaba sendo algo muito estático. Parece que você não encontra o pintor naquela pintura. Ele não se deu na sua integridade. É importante isso. Eu compreendo, né? Diante do meio que nós estamos hoje, mesmo em um tempo de quarentena, um tempo de crise, um tempo difícil, consegue ainda manter as vendas. Eu tenho conseguido manter as vendas. Não sei como que vai ser nos meses seguintes, né? Porque agora o negócio está começando, agora a consequência que vai vir para frente de tudo isso, a gente não sabe medir. Mas eu continuei com as mesmas encomendas durante esse tempo, e uma grande porcentagem dos alunos, aquilo que eles fazem do curso,
eles vendem as telas, porque não só eles estão aprendendo, mas eles estão colocando toda a sua paixão ali ao aprender e descobrir algo novo, uma técnica, para que eles possam desenvolver. Uma coisa que a gente tem em comum também, que os alunos chegam para mim, como eu faço muito rosto, e isso é um grande problema. Porque quando alguém quer ter aula com você, você quer pintar rosto. Aí chega, mostra o trabalho é muito amador, tal, tá em processo de aprendizagem ainda. Aí eu chego e falo, olha, eu quero aprender a pintar rosto na primeira aula. Eu falo, não, na primeira aula você não vai. Você quer aprender a pintar rosto? Então a gente vai começar com natureza morta. O aveludado da uva pode, ajuda você na pintura de um olho, a maçã, os furinhos que tem na casca da laranja, da mexerica, vai te ajudar. A transparência, você conseguir fazer um vidro, uma garrafa de vidro com transparência, com pozinho, vai te ajudar muito. Aí depois nós vamos para os animais. A crina de um cavalo te ajuda a compreender como é que faz o cabelo do ser humano. Então, e outra coisa que eu falo para o aluno que é importante. Por que animais logo de cara? Porque qual é a imagem que você mais vê, que o ser humano mais conhece? É o rosto humano. O ser humano se vê todo dia no espelho, vê outras pessoas todos os dias. Se você fizer um rosto humano e o rosto humano tiver com um olho torto, um olho pra cá, outro pra lá, na hora todo mundo vai ver que o negócio tá errado. Cavalo, verdade, você não vê todo dia. Tigre, você não vê todo dia. Então se alguém fizer um tigre com listras a menos ou listras a mais, talvez ninguém vai perceber que aquele tigre tá com listra faltando ou listra sobrando. Agora, se você fizer uma pessoa com 3 sobrancelhas, com certeza a pessoa vai perceber, vai dar completamente errado. Então, assim, antes de querer chegar lá no topo, que na minha opinião, o ápice da pintura do artista plástico é o retrato, porque se não ficar fiel, se não ficar idêntico, todo mundo percebe. Então, assim, para chegar lá, natureza morta, muitos animais, cachorro, e assim vai. Aí você consegue, você viu que você tá bem, tá fazendo um cavalo legal, um tigre legal, um felino legal, tenta se arriscar agora a fazer retrato, porque é muito difícil, que o rosto tá meio perfil e o olho ele colocou de frente. Não é uma pintura egípcia, né? Não é a lei da frontalidade, que os egípcios colocavam a pessoa de lado e o olho de frente. Acontece muito esses erros de iniciantes. E pra gente que é professor é muito difícil explicar e dar um toque, que às vezes uma palavrinha desincentiva a pessoa a mudar completamente de profissão. Então, você não pode também pegar muito pesado, mas você tem que explicar, olha, vamos começar pelo caminho certo, que é aqui. Eu sempre aplico isso nos meus cursos presenciais. Tem aluno que não aceita e vai embora. Eu sou bem chato como professor. Eu já tive 30, 40 alunos presenciais, mas hoje eu só tenho 5 e tá ótimo. Não, tem que ser assim mesmo, sabe? Eu tenho minhas turmas online, elas divididas. Então nós temos uma turma de iniciantes. Certo. São 52 aulas em um ano. Cada aula tem de 2 a 4 horas. Começa com 2 horas, vai aumentando no decorrer dos módulos. E temos uma turma de iniciados, ou seja, para quem já está pintando, que é aprimorar o estilo, a técnica, e também são 52 aulas em um ano. E tem mais 52 lives no Facebook, na sala de aula, no grupo fechado. Tá. A pessoa chega e ela fala assim, olha, eu queria pintar rosto, como você falou. Aí te faz uma análise, não, olha, é necessário você ir para a turma de iniciantes. E na turma de iniciantes, são 52 aulas em um ano. Somente no último módulo, chegando no finalzinho do curso, que eu vou abordar retrato com os iniciantes. Tá. Porque tudo que ele pintou até então, de floral, natureza morta, figuras de animais, paisagem, é importantíssimo para chegar naquele ponto do retrato. Na turma de iniciados, eu começo as 5 primeiras telas abordando uma maçã, como eu falei, um olho do cavalo, um olho de tigre, para pegar pelos, para pegar crina, para chegar no retrato. Então, na turma de iniciados, a ênfase é o retrato. Mas você tem um caminho a percorrer. E temos alunos que querem chegar direto no retrato. Não tem como. Você precisa compreender melhor do desenho, da proporção. Tem alunos também que nós já colocamos, que já pediu para entrar na turma de iniciantes. Quando chega na segunda, terceira tela, eu vejo que o aluno ele pinta extremamente bem. Aí você já converso com o aluno e mudo ele de turma. Sim. Vejo que ele tem uma percepção muito avançada para quem está começando agora na pintura. Então, tudo isso o professor vai analisando, e na turma de iniciados eu cobro mesmo os alunos, na turma de avançados, que é depois do iniciados, cobra mais ainda, porque, ou seja,
conforme você vai subindo de nível, a cobrança precisa aumentar também, senão o aluno se torna estático, né? Sempre tem uma pessoa sincera do teu lado. Aqui é minha esposa. Se ela bateu o olho numa pintura minha e falou assim, aqui eu não gostei, não achei legal ali, ou seja, o artista ele não vive de elogios. Para crescer e desenvolver, ele precisa ter alguém crítico. E às vezes a pessoa, o aluno está começando na pintura, até mesmo a esposa, familiar, vai falar, não, tá bonito. Mas tem que ter o professor para dizer, olha, aqui precisa melhorar. Então é importantíssimo, sim, né? O professor tem que ser chatinho ali. E a gente perde alunos por causa disso. Tem pessoas que às vezes ficam bravos com a gente por causa disso, mas não tem. É a forma de que a gente quer passar o ensino e a gente quer o melhor para o aluno. Sim. Vamos lá. A primeira pinga-fogo aqui. Você dá aula online, aí entra lá o aluno iniciado, lá, o iniciante, na verdade, e não vai de jeito nenhum. Mas não vai com a maçã, não vai com o olho, não vai com a... Não vai. Você tem vontade de entrar na tela do computador e pegar na mão dele e ajudar. O que você faz? É complicado, sabe? Eu tenho uma equipe, a Bibi Santos. Eu moro, pra você ter uma noção, eu moro em Brusque, em Santa Catarina. E eu tenho uma pessoa que trabalha para mim, que é a coordenadora dos nossos cursos. Ela faz a inscrição, faz essa avaliação prévia dos alunos. E ela mora em Araxá, Minas Gerais, ou seja, mais de 1.500 quilômetros de distância. Nunca nos encontramos, mas faz 1 ano e meio que nós andamos junto no curso online, sabe? E ela que envia as videoaulas, tudo, né? A gente faz edições aqui em casa com a minha filha, faço as gravações, edições, envio para ela. Ela envia para os alunos na segunda-feira, tem aquele controle de mensalidades, de entradas, pagamentos, para envio das aulas, inscrições, tudo. E a gente conversa muito, eu e ela. A gente tem um grupo de coordenação e a gente acaba rindo junto, porque, me perdoe alguns alunos meus que podem estar assistindo isso, e eles vão falar assim, sou eu, professor. Mas às vezes é difícil. E você que dá aula presencial, puxa, no presencial, eu pintava, às vezes tinha tela de aluno, que eu pintava até 80% da tela do aluno. Isso me cansava muito. Para o aluno colocar o nome dele e vender aquela tela ainda com o nome dele. E o aluno fica ali, professor, eu não estou conseguindo, me ajuda aqui. Você vai lá e mostra um pouquinho. Professor, não estou conseguindo ainda. Você vai lá e mostra mais um pouquinho. E isso me cansou muito no presencial. E no curso online tem isso. Só que o aluno não tem esse contato comigo. É pelo WhatsApp, ele manda fotografia, manda esses 4, 5 vezes por dia até alcançar um êxito ali. E o que eu falo para eles é repetição. Tem alunos meus, por exemplo, repetiram um exercício de uma maçã até 5 vezes. E eles viram o quão importante foi e como eles cresceram nisso. Mas tem alunos, por exemplo, que estão quase no final de iniciantes, quase no final de iniciados, que ainda a pintura deles está bastante precária. E tem outros alunos que logo nas primeiras telas a percepção é muito mais avançada. Ali está sempre no incentivo, vamos lá, com treinamento você vai alcançar. Tem alguns que desistem de algumas telas, mas a gente, não, vamos lá, é necessário para o teu desenvolvimento, para o teu crescimento aqui. Mas realmente é uma situação complicadíssima. Eu sei como é. Complicado. Difícil. Você é o incentivador, mas você tem que falar a verdade. É complicado. Isso. Pessoal, que você tá em casa aí e acha que a vida de professor de pintura é fácil, não é fácil, não. Você tem que motivar dizendo a verdade e tem gente que não aceita. Tem gente que desiste, fala, eu sou uma porcaria, não vou pintar nunca mais, não sei o quê. Aí você fala, pô, verdade. Acabei com a vida da pessoa. Não é assim, não, você pinta muito bem. A pessoa está chegando agora na pintura que é ir para avançados. Sim. É impossível você ir para avançados. Tem todo um caminho para percorrer. E a pessoa volta atrás, desfaz a inscrição e não quer saber. Tá? Porque ela não aceita. Então você ensinar uma pessoa assim é extremamente complicado, é difícil. Sim. A pessoa não aceitar essa crítica, primeiro que ela não tem uma autocrítica. E ela não aceitar um professor falar, olha, é necessário você fazer iniciantes. E você ir com calma aqui no procedimento de uma tela após a outra. E a pessoa fica brava contigo e não faz o curso, não quer mais saber. É aquele momento que a gente... O que fazer, o que dizer. O que podemos fazer, né? Segunda pergunta, pinga-fogo. Professor Elton Brunetti, vou entrar no seu curso, mas eu não quero desenhar de jeito nenhum. Eu quero já começar a pintar. Comprei aqui um projetor muito legal e quero projetar meus desenhos. Posso? Na sua opinião,
É válido o uso de projetor, de retroprojetor? Qual a sua opinião sobre isso? Isso é uma ótima pergunta e eu abordo muito isso nas lives também com os alunos. Eu uso muito o projetor. Certo. Mas eu usar o projetor hoje não me faz menos desenhista. Eu sei o desenhista que eu sou. Deixa eu pegar aqui. Embora poderia aparecer na tela, mas deixa eu pegar aqui para mostrar. Tudo começa aqui, no papel. No projeto. Isso, tudo começa aqui. Agora, esses temas aqui, tudo começa no desenho, luz e sombra, o estudo, tudo aqui. E eu passo tudo isso nas videoaulas para os alunos. As referências que foram usadas, ele recebe tudo isso. Mas tudo começa no papel. E o meu grande incentivo a eles, nas nossas lives também, eu ensino a desenhar nas nossas lives, além do curso de desenho, é treinar desenho. Mas tem alunos, eu sei que o aluno chega, seja presencial ou seja online, ele quer pintar. E alguns ainda começam assim, olha, tem que saber desenhar para pintar? 80% dos nossos alunos que começaram só pintando, sem ter interesse no desenho, hoje fazem o curso de desenho também. Eles entenderam no decorrer, ao começar o curso, a importância do desenho. Por isso que alguns cursos nossos, como por exemplo avançados e o de cavalos, eu ensino todo o desenho ao começar a videoaula. É ensinado, o cavalo que está aqui do lado, por exemplo, né? Eu ensino toda a parte de proporções, anatomia do cavalo, os alinhamentos, áreas de esboço, para chegar nesses desenhos aqui. Certo. Daí é enviado também por e-mail a foto desses desenhos para o aluno, para ele transferir com o máximo de exatidão. Certo. Muitos alunos têm projetor, outros transferem através do quadriculado, outros preferem imprimir grande ou pequeno, conforme o tamanho da tela, e usar algum tipo de carbono bem leve para não manchar a pintura. 50% do teu trabalho de final de pintura é desenho. Sim. Porque a tua pintura pode estar excelente, mas ela não pode ser surrealista, ela não pode ser Picasso. Não pode um olho estar aqui em cima e o outro olho lá embaixo. Por mais que pintou muito bem, mas ficou perfeita a tua pintura. Mas agora, no desenho, é necessário você aprender um pouquinho mais, tirar algumas horinhas para o desenho. E essa questão, Jaime, do projetor, eu tenho um projetor aqui, como eu te falei, cenas complexas, as telas aí são grandes, 70 por 1 metro, desenhei tudo no papel, tem até muitos vídeos meus no YouTube, tudo desenhando no quadriculado. Você visita a Pinacoteca em São Paulo, lá tem umas gavetas com os desenhos dos mestres do passado, aqui do Brasil. Sim. E você encontra ali os desenhos deles quadriculado. Você vê telas na Pinacoteca, tela inacabada, onde ele usou aquela primeira base fina de tinta e aparece todo o riscado de quadriculado que ele usou para transferir o risco para a tela. Isso não é demérito nenhum. Você vê o cara que criou, o fundador da Escola de Artes na França, que foi Jacques Louis David, pintor oficial da corte de Napoleão. Pega o livro de biografia dele, todos os desenhos quadriculados para transferir para a tela. É um método antigo, um método necessário. Você vê, por exemplo, Jean Vignir, eles usavam a câmera escura, que é um tipo de projetor, onde projetava a imagem na tela de forma bem arcaica, e isso eu acho fascinante, como eles buscavam tecnologias da época para tentar transferir com o máximo de exatidão. Eu falo para os alunos assim, e por que eu não posso usar projetor hoje? Exatamente. O que eu digo para os meus alunos, ou quem me pergunta sobre isso, é muito parecido com isso. Por exemplo, Michelangelo, ele fazia os desenhos pequenos, quadriculava para uma folha grande, picotava essa folha grande todinha com canivete, colava lá no afresco e começava a bater carvão, um paninho com carvão moído, para fazer o contorno meio como se fosse um carbono lá no teto da Capela Sistina. Então, tinha essa tecnologia. Leonardo da Vinci, se tivesse um projetor na época dele, ele ia usar o projetor para fazer a Santa Ceia lá na parede. Se tivesse essas tecnologias, eles usariam com certeza, porque eles usavam tudo que era tecnologia na época. Você não pode usar o projetor como muletas. Numa situação que não tem projetor nenhum, você vai falar o quê pra pessoa? Eu só sei pintar, não sei desenhar? Você está se enganando. Então, quando você usa um projetor e não sabe desenhar, você está enganando a você mesmo, não as pessoas que compram o seu material. Agora, se você já desenha, pra que você vai perder um tempo de 5 horas desenhando à mão livre? Provar o quê? Pra quem? Eu mostrei para os alunos essa cena. Eu levei 5 horas para desenhar na tela com o projetor. E no quadriculado, quanto tempo eu levaria ali desenhando, né? Então até eles brincam, né? Então no quadriculado eu vou levar 5 semanas, eles brincando, né? Mas eu falo para eles, não importa o tempo que você vai levar desenhando, desde que você dê o máximo de atenção para transferir com exatidão esse risco.
Nós estamos gravando esse vídeo em junho de 2020. Estamos passando por um problema sério. Queria dizer que hoje o artista plástico, ele virou um especialista em edição de vídeo, redes sociais, que o artista plástico agora tem que estar online e tem que se virar, tem que aprender um monte de coisa. Quais são os grandes desafios hoje pro artista aí conseguir sobreviver, passar esse negócio aí e ser feliz? Sabe, alguns anos atrás, eu era muito contra a questão de redes sociais. Eu não tinha Facebook, eu tenho Facebook. E eu era, assim, aquela pessoa muito ligada com o desenho, com a pintura, mas não era muito ficar postando, sabe? Da minha esposa começou a postar no Facebook dela. Certo. E começou a dar muita visualização, muito compartilhamento nas minhas pinturas. Acabava vendendo e tendo encomendas muito local. E eu não imaginava o quanto a mídia social é importante para o artista. Como isso fez a minha arte alcançar outros níveis. Muito mais encomendas surgiram, mas a gente acaba se especializando em algumas áreas, como você disse. Filmagem, não sabia filmar, porque a minha filha começou a fazer edição e ela fez alguns videozinhos de algumas coisas que ela gostava. Comprei uma câmerazinha usada R$300, uma Canon, sim, bem antiga. Depois eu comprei outra câmera, depois outra câmera, tudo para dar uma melhor qualidade, tanto para os alunos como também para as postagens que faz. Você acaba se especializando um pouquinho na câmera, descobre a melhor luz, melhor ângulo, tonalidade, enquadramento para boas fotos. Então é necessário uma boa descrição, uma boa fotografia, algumas fotos do passo a passo que as pessoas valorizam e gostam. E hoje as minhas grandes vendas de pintura é através de Facebook e Instagram. Sim. Sabe? A pessoa vê a pintura ali, ela entra em contato, a gente passa orçamentos e ele adquire. E é isso, o artista ele vira multifacetado, ele tem que fazer de tudo um pouco, e se você quer vender e não quer estar na rede social, é como se você estivesse virando as costas para o seu cliente. A rede social hoje é muito importante pra gente. Você comentou que seu pai curtia revistas em quadrinhos. Seu pai era um nerd também. Sim. Teve um apoio da sua família para virar artista? Sim, sempre. Você pode ver, eu falei, por exemplo, no início, eu tinha 20, 21 anos, eu estava só na arte, só no desenho. Eles não ficavam, vai trabalhar um emprego fixo aí, porque o negócio tá pegando. Para ganhar um dinheiro e tentar viver da arte, eu pintava letreiro, fachada de lojas. Faz de tudo, né? Tudo que você possa imaginar de desenho e pintura, a gente faz. Trabalhei em um supermercado uma vez, só pintando aqueles cartazes e letreiro dos produtos, anúncio dos produtos, Páscoa, final de ano, fazendo placas para eles. A gente tentando viver só da arte, né? E a minha família, assim, sempre me incentivou, sempre esteve junto ali. Isso é muito legal, né? Quando a família incentiva a gente, tem umas que não incentivam, rasga todas as revistinhas do Conan. Não vou citar quem foi, mas tudo bem. Hoje bate nas costas e fala, meu filho é artista. Se você tiver incentivo da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu marido, vá atrás, corra, o incentivo é muito importante, sempre com um olhar crítico. O Elton falou que o desenho é muito importante, o desenho é a base de tudo, uma escultura não começa sem o desenho, tem arte em tudo quanto é lugar. Eu desafio você que tá em casa a olhar pro seu lado aí, procurar alguma coisa que não tenha tido um desenho idealizado por um artista, por um design. Tudo. Quando você tá com falta de ar, você fala, meu, como o ar é importante pra mim. Só que você faz isso a vida toda. A arte tá na vida de todo mundo o tempo todo, só dá importância pra arte quando te falta, né? Uma coisa importante, Jaime, é que a arte cura. Eu tenho muitos alunos que começaram motivados a fazer algo diferente por causa da depressão. Sim. E hoje eles alegres, felizes, pintando. Eles não têm a intenção, por exemplo, de fazer pintura para venda, mas para eles realmente serem curados, transformados nisso e felizes pintando suas telas, libertos da depressão. E a pessoa encontra na arte um refúgio, projeta tantas coisas quando está pintando. Sim. Você entra naquele universo, você traz um descanso para a tua mente. Então a arte, ela cura, ela transforma vidas. Tem algum conselho para você dar para os iniciantes das artes, ou só apreciadores, ou aquele que quer aprender? Duas coisas. Iniciantes, faça aquilo que você ama. Treine bastante. Você vai enfrentar diversas situações no meio do caminho que querem te levar à decepção, mas persevere. Eu, Jaime, já passamos por todo tipo de situação que quis fazer com que nós deixássemos a arte. Sim. Mas, se não fosse a gente perseverar esse amor grande pela pintura, pelo desenho, a gente não estaria hoje aqui falando sobre arte. Prossiga, faça, descubra um novo meio, mas não pare.
Deixe a arte realmente dominar o teu coração, expresse isso no desenho, na tela. E outra coisa que é importante, viva a tua realidade. Pessoal, pode ser local, regional ou até mesmo a situação do país. Tudo isso também é importante para quem está iniciando. Você saber medir tudo isso. Não comece colocando R$5.000 numa tela tua. Por mais que você valorize o teu trabalho, existe uma realidade. Esse é um conselho que eu deixo. Você quer falar de algum projeto atual? Onde te encontrar? Pessoal, nós temos curso online. Eu tenho um site www.eltonbrunetti.com.br. Ali tem todas as informações dos nossos cursos online. Tem um videozinho explicando cada curso, tem a lista de materiais, tem as fotografias das minhas pinturas no curso, também fotografia dos alunos, tem um link de WhatsApp também que você clica ali, leva para a parte de coordenação, que te passa mais informações sobre o curso e também faz a tua inscrição. Eu tenho o meu Instagram, Elton Brunetti, tem a minha página no Facebook, Elton Brunetti Arte, e também um canal aqui no YouTube, Elton Brunetti Arte. Curso de desenho para pintura em tela, para iniciantes, para iniciados, avançados, pintura só de cavalos. E daqui 3, 4 meses, conforme quando você estiver assistindo esse vídeo, já vai ter o curso só de felinos e só de figurativo humano, só de retrato. Estamos ficando por aqui. O intuito desses vídeos é incentivar vocês a gostarem mais de arte, a querer fazer arte. Gostaria de agradecer, Elton. Obrigado pela presença aqui com a gente no nosso canal, nessa entrevista. Obrigado, Jaime. Você é um cara que merece todo o sucesso mesmo. É um grande artista plástico e, muito obrigado mesmo. Eu realmente tenho a agradecer, Jaime. Obrigado por essa oportunidade, por esse momento de nós podermos conversar um pouquinho mais, nos conhecermos também um pouquinho mais, né? E a gente fica aí sempre à disposição, com o coração aberto para falarmos sobre arte. E realmente agradeço a cada um de vocês que vai deixar o curtir de vocês aqui embaixo, deixar o comentário de vocês, coloca nas redes sociais de vocês. É bem legal para que a gente possa atingir outros públicos. Admiro muito, Jaime. Obrigado pela oportunidade. O teu trabalho, para mim, sempre foi de grande motivação. Meus alunos sempre comentam do teu trabalho. Pintei uma indígena com menino, de tanto que os alunos pedem para pintar indígena e comentam do teu trabalho. Aí era a turma de avançados, eu falei, vou pintar uma indígena, comprei o direito de imagem da fotografia, tudo lá do fotógrafo, e fiz mais umas montagens de cena ali. Sim. E pintamos indígena, tamanho, o teu trabalho, ele é apreciado e ele é muito bem visto. Obrigado mesmo. Bom, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Se gostou, fica ligado aí no canal que tem muito mais vindo por aí, tá? Muita gente fera vindo aí para conversar com a gente. Tchau e até o próximo vídeo. Fui!